Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Depois de uma longa jornada no Cyberpunk, foram 25 ou 26 lives, aproximadamente 4, 5 horas cada live, nós tivemos a conclusão. Não fiz live essa semana, não vou fazer só semana que vem, preciso dar uma descansada. Início de semestre na faculdade e no trabalho não é fácil. Vamos lá, análise Cyberpunk, gente, mais uma aí pro canal, análise de número 120, 120? 120, gente, análise de número 120, na verdade eu só trouxe análise depois que eu fiz o canal, então as platinas iniciais eu não trouxe e não vou trazer aqui do canal, mas se vocês tiverem alguma dúvida de alguma platina, deixa aí nos comentários que aí eu falo se eu tenho ou não. Cyberpunk, gente, platina muito conturbada, não pelo fato de ser difícil ou fácil, e sim pelo fato de você tentar abstrair tudo que as pessoas falam do jogo e ter a sua própria conclusão. Como o gancho aí do Death Stranding, que eu fiz a análise aqui no canal, é muito difícil você tentar ser, como é que eu posso dizer, 100% original em algo que fica muita gente na sua orelha, falando, ah, mas é o Cyberbug, ah, mas o jogo tem bug, ah, o jogo tem isso e aquilo. Gente, parem de ir pelas ideias das pessoas. Parem de ver vídeos na internet, de ver gameplays e tirar sua conclusão daquilo. Eu faço gameplay para poder transmitir o que eu sinto, o que eu tô jogando e o que eu tô sentindo naquele momento. As pessoas que acompanham, Danilo, a galera que sempre fica online aí, o Wallace também, eles acompanham porque eles gostam do que eles estão vendo. Eles não acompanham para poder jogar o game, para poder olhar o que eu estou fazendo e tirar suas conclusões dali. Não. Danilo jogou Cyberpunk, o Wallace jogou Cyberpunk, eu tenho colegas que jogou Cyberpunk, temos opiniões diferentes e isso não nos faz no direito de um criticar o outro no sentido de, ah, você está jogando um jogo bugado, isso e aquilo. Não, gente. Jogue, tira suas próprias conclusões. Cyberpunk, na minha opinião, ele teve aí uma grande hype e esse foi o maior problema do Cyberpunk. Por quê? Porque a Project, antes de lançar o jogo, ela lançou várias informações, como o jogo vai ser único, o jogo vai ter algo que vocês nunca viram no mercado, e isso, então levantou muita bola do jogo, gente, e não só na área de videogame, mas pra vida. Quando você cria muita expectativa sobre alguma coisa, é muito fácil você ter decepções, né? Então assim, quando eu falo assim, ah, eu vou te entregar algo que vai ser isso e aquilo, então você não vai esperar mais do que o ótimo. Você não vai esperar nem o bom, você vai esperar o ótimo. Então se eu te entregar algo bom, que não é ruim, você vai falar, é um lixo. Por quê? Porque você me prometeu algo ótimo. E o Cyberpunk foi assim, na minha opinião, gente. O problema do Cyberpunk não é os bugs, não é o jogo, não é nada. Foi a hype que deram pra ele. Então o Cyberpunk deram uma hype maravilhosa, estupenda aí. Quando saiu o jogo, saiu um jogo quebrado, tá? Então o que eu joguei não foi o jogo quebrado. O que eu joguei foi um jogo que foi consertado, um jogo que não é perfeito, um jogo que não é ruim, tá de longe de ser um jogo ruim, mas porém tem essas divergências de informação. Então eu queria dar esse passo inicial antes de fazer a minha análise sobre o game, gente, para poder tirar um pouco tentar passar um pouco da minha opinião sobre essa questão dessas pessoas que nem sequer jogam o jogo e fica tirando suas conclusões por memes, por gameplays de segundo, terceiros. Gente, entende, tem muito youtuber na internet que eles ganham o jogo, então eles são pagos, entre aspas, para falar a opinião que a empresa quer que fala. Então não acredite num youtuber que também só fica falando mil maravilhas de um jogo, porque provavelmente ele ganhou aquele jogo, e você, besta, vai ter que comprar com seu dinheiro, e quando você for jogar você vai ver que não é tudo aquilo. Ou vice-versa, ou de youtubers que vai pelo hype. O que é o hype do Cyberpunk? É zoar o jogo. É você pegar o jogo e falar que o jogo é ruim, que o jogo é bugado. Então esses youtubers, essas pessoas que foram no hype. O que estava dando hype no Cyberpunk? Falar mal dele porque o jogo realmente saiu quebrado. Então vamos todo mundo pegar essas partes ruins e vamos falar. O Death Stranding, eu trouxe aqui coisas no canal que eu tive várias mensagens em offline que as pessoas mandou, porra, Cleito, gostei, vou comprar o Death Stranding porque pra mim Death Stranding era só caminhar. Eu não sabia nem que tinha inimigo humano no jogo. Porque nenhum youtuber, ninguém traz isso. As pessoas só sabem falar o que elas querem falar e o que tá no hype, o que todo mundo vai achar engraçado. Que era o que? Simulador de correio. Ah, o jogo é só andar. Ninguém sabia da história que o jogo tinha. Ninguém sabia que tinha inimigo humano no jogo.
Ninguém sabia das coisas que davam para fazer. Então, assim, isso é o meu propósito, é trazer uma análise, na minha opinião, né, algo que eu vou jogar se for mosquito, como sempre. Se for algo legal ou não, eu vou trazer. Se for algo que eu vou jogar e que eu vou adorar, eu vou trazer, independente se a galera vai gostar ou não, porque é a minha opinião sobre o game. Cyberpunk é a mesma coisa, gente. Não é um jogo ruim, só que todo mundo pegou o gancho pra falar mal, que foi o que tava dando visualização na época, né? Então esses vendidos por views fazem isso. Se lançar um jogo ruim, que nem um exemplo, Dying Light 2, tem bastante pessoa falando bem, mas tem muita gente falando mal. Então eles vão lançar vídeo na internet pra falar mal do jogo pra poder dar visualizações, né? Besta é quem fica dando aí visualização pra esses caras. Eu particularmente não dou. Então vamos lá, gente. Cyberpunk. Cyberpunk foi um jogo aí que teve exatamente esses dois caminhos, né? Muita gente falando mal, muita gente falando bem. Eu não joguei a versão quebrada. O jogo no lançamento ele foi horrível. Sim, ele foi horrível. O jogo não tinha dublagem. Era cheio de bug. O jogo simplesmente saiu quebrado, né? Então hoje aí eu trouxe... vocês podem ver até que mudei aqui um pouquinho a imagem da análise, né? Então eu falei, não, vou trazer o Cyberpunk, vou mudar tudo aí. Então espero que vocês gostem desse novo layout aí do análise. Deixa aí nos comentários aí pra ver se precisa mudar alguma coisa, se tá muito enfeitado. Acredito que fica mais bonitinho dessa forma pra vocês, tá? Então vamos lá, Cyberpunk, gente. Sobre os pontos negativos do game. Tem pontos negativos, o jogo não é perfeito, tá, gente? Na minha opinião, Cyberpunk, se ele tivesse lançado do jeito que eu joguei, já com tudo consertado no lançamento, ele seria um jogo bom para um pouquinho mais. Ele não seria um jogo bom para um pouquinho menos, tá? Por quê? Porque tem uma diferença entre ruim e bom e o ótimo, né? O Cyberpunk não é um jogo ótimo, gente. Não é um jogo que, nossa, que AAA, não é. Então, assim, como ele lançou quebrado, ele lançou ruim, né? Não teve dublagem, um jogo cheio de bug. Mas são bugs pesados mesmo. Então, hoje, o que me atrapalhou na jogatina, que eu colocaria como ponto negativo? Primeiro de tudo, o jogo ainda ele tem uma falha de renderização grande. Então se você pega um carro, você pega uma moto e você sai disparado no jogo e você consegue chegar naquele lugar muito rápido, o videogame demora alguns segundos para entender que você já chegou ali, então demora para renderizar. Então, como um exemplo, portas que é para apertar o botão para você apertar, se você jogar muito rápido não aperta, e aí quando renderiza aparece, aperte para entrar. NPCs que a visualização do rosto fica meio quadradona, estilo Minecraft, porque demora para renderizar. Então isso foi o que mais me encheu o saco. Não é em todas as partes, tá, gente? Não é em todas, mas vamos colocar aí que é 50-50. Foi bem chatinho lidar com isso daí. O jogo, na minha opinião, ele tem muita coisa que não tem necessidade. Um exemplo, a jogabilidade dos carros é horrível, gente. Eu nunca pensei que eu ia mais gostar de ter uma jogabilidade em primeira pessoa num veículo que em terceira. Eu sempre adorei em terceira pessoa. Nada contra a galera do simulador aí que adora jogar em primeira pessoa, mas eu não gosto. E no Cyberpunk eu adorei jogar em primeira pessoa. Por quê? Porque a imagem em terceira pessoa, ela é muito dura dos veículos, gente. Se você pega uma moto, vários momentos durante a live, se você virava, não tinha meio termo. Ou você virava 90 graus, ou você virava 180. Você não tinha uma virada meio curva, você não sentia essa fluidez no movimento. Parecia que você estava virando um caixão, um barco, que era muito quadradona, era muito assim as viradas então, é horrível a jogabilidade dos veículos. Sobre os veículos, eu acredito que poderiam colocar mais missões ou algo que você precisasse utilizar os veículos. Os veículos praticamente é estilo GTA, você só pega para ir do ponto A ao ponto B, acabou. Você teve 5 missões durante o jogo que você precisou pegar um veículo e ir rápido do outro lado ou levar alguém, foram muitos, porque isso praticamente eles só colocaram para enfeitar. E eles deram mais uma vez, tanta hype nos veículos, que os veículos era isso, era aquilo, que teria isso, aquilo, e você não usa eles durante o jogo. Eu usava mais moto, porque moto era mais rápido para ir para cima e para baixo, mas os veículos, eu peguei todos os veículos, que é um troféu do jogo, e eles praticamente não me deram aí algo positivo, algo que legal, que poderia usar. Não deram. Então é algo que sim poderia melhorar o game. Não precisava ser tão engessada essa movimentação do veículo, e sim mais utilidades a ele, já que foi um dos pontos fortes, né, que o Cyberpunk falou, que seria no jogo. E que tem um lado positivo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Outro ponto negativo no game, gente, eu não gostei do avanço, da progressão do jogo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No início do game eu tive que segurar muitos pontos de habilidade para poder não perder alguns troféus.
quando eu peguei esses troféus que eu falei, eu vou gastar os pontos de habilidade, eu tava jogando no normal. Eu gastei os pontos de habilidade e o jogo ficou muito fácil, tive que colocar no difícil. Beleza. Quando eu coloquei no difícil, eu comecei a criar as armas lendárias, roupas lendárias. Que o lendário praticamente é quando você já tá overpower já no game, você já tá no nível máximo. O difícil ficou fácil. Eu terminei quase 50% aí do game na dificuldade muito difícil, gente. Porque eu não achei tanta necessidade de deixar no difícil. Você entendeu? Ficou muito fácil. Muito fácil. Eu achei isso um pouquinho negativo. Acredito que poderia aumentar a dificuldade sim do game. O game, quando você está totalmente upado, o game é fácil sim, gente. Outro ponto negativo no game, gente. Alguns NPCs, eles têm algumas missões meio idiota, tá? Não é missão assim como eu posso dizer, as missões secundárias. Pelo contrário, as missões secundárias é um ponto totalmente positivo. Mas eu acredito que foi um pouco apelativo alguns tipos de missões. Tanto na questão de... Tem uma missão que o cara tá com... Tentar bloquear de uma forma que não seja vulgar. O cara comprou um peru lá num sex shop lá que foi Paraguai. E aí o cara pede pra você levar ele no outro lado porque o dele tá estourando pra ele comprar outro pra voltar pro puteiro. Então assim... É uma missão que, porra, não precisa de umas coisas dessas, mas tem gente que gosta, né? Então acredito que eles poderiam pegar as missões secundárias, que boa parte delas são boas, e dar uma engessada a algo mais relativo à história dos games. Porque a história de cada NPC secundário é maravilhoso, vocês realmente conseguem se enturmar, né? A Panam, a mulher da Afterlife, o Takemura, então você consegue ter esse... Então, se essas missõezinhas fossem mais voltadas a isso, seria realmente totalmente maravilhoso. Completaria algo mais positivo do que já tem lá na parte de missões secundárias, que eu vou falar daqui a pouco, tá, gente? Outro ponto negativo no jogo. Tem algumas regiões que a galera falou assim, o jogo ele é muito vazio, ele é muito poucas pessoas na cidade. Realmente, tem algumas partes do jogo que é legal ser vazio, porque eles fizeram retratar a realidade. Então, exemplo, tem partes do jogo que se fica próximo à indústria, não tem casa, então não tem sentido você andar 2 horas próximo a um lugar desse e ter cheio de NPC, né? O centro da cidade, ele realmente é muito cheio de NPC, então não tem problema, você não tem essa sensação de vazio, mas tem algumas partes no jogo que fica próximo à residência. E eu acredito que mais seja vinculado à renderização do que à falta de capricho. A renderização eu acredito que também atrapalhe e não dá tempo de renderizar os NPCs. Ou alguma falha nesse sentido. Porque realmente tem algumas partes, não é o jogo inteiro, que é meio vazia assim, que poderia ter uma fluidez de pessoas ali andando ali para ficar algo mais bonito, assim, vamos colocar dessa forma, de você acompanhar e não simplesmente um carro numa rua, como se você estivesse jogando um jogo solo sem ninguém naquele mundo ali, né? Então esse também seria um ponto negativo. Não vejo outros pontos negativos que realmente sejam relevantes, tá, gente? Tem pontos negativos pequenos, mas que isso aí tem em todos os jogos, como um exemplo, inimigo que entra dentro da tela. Isso daí, gente, desculpa, eu joguei vários BF, tem COD, tem Assassin's Creed, tem Death Stranding, então assim, isso é algo que poderia melhorar? Sim, mas Cyberpunk só teve uma atualização, vai sair outra agora, então é algo que eu acredito que eles possam melhorar, mas não vejo como ponto totalmente negativo a ponto de atrapalhar a sua gameplay. Esses que eu citei, sim, é algo que realmente eles poderiam melhorar para não ter essa necessidade de você ter que ficar esperando renderização e tal. Último ponto negativo, gente, aí é um pouco mais referente à platina, tá? Tem algumas missões de inimigo secundário que você precisa esperar uma ligação. Fala com fulano, espere um dia até que ela te ligue. Gente, eu ficava avançando a hora, não vinha missão. Você tinha que obrigado a avançar a hora e ficar andando com carro, a pé, de moto, bicicleta, caindo, voando. Pra quê? Pro videogame entender que você tá esperando e que você já está progredindo no jogo. Isso pra quem joga no meu estilo. O que é o meu estilo, gente? Eu finalizei toda a parte de limpeza pra depois fazer missão primária e secundária, né? As secundárias eu até fiz ao decorrer, mas as primárias eu esperei. Eu não fiz junto com a limpeza. Então, tinha certos momentos que eu tinha que esperar uma ligação e essa pessoa não ligava. Eu tinha que ficar andando, perdia 20, 30 minutos em live andando, até que a pessoa, vem aqui me ajudar, aí sim subir a missão dela. Então isso encheu o saco sim, principalmente pensando no final ali que eu queria correr pra pegar a platina, que eu já tinha terminado praticamente toda a parte de história, tava faltando só a missão final, e eu tive que esperar essas ligações, vamos colocar dessa forma assim, que encheu muito o saco, tá, gente? Então, assim, que nem eu falei, gente, tem pontos negativos? Tem. O jogo é perfeito? O jogo não é.
mas ao meu ver ele tem ali 60-50, eu daria uma nota 7 aí pro game. Por quê? Porque tem mais pontos positivos ao meu ver, tá? Pontos positivos, gente, a história desse jogo é muito boa. As missões secundárias do jogo é muito boa. Você consegue... Tem momentos que eu tô jogando missão secundária que eu penso que é a missão principal. De tão detalhes que eles colocaram, se você ajudar a Panam, que é a namoradinha que ele arruma, que é a mais bacana, que todo mundo se enturmou com ela, que achou ela realmente a mais próxima assim do V, né, que é o personagem. As missões da Panam são sensacionais. A do Takemura, então, você consegue ter esse cativo pelos personagens secundários, né? Então isso é maravilhoso. A dublagem do jogo está excepcional. Fazia tempo que eu não vi uma dublagem tão completa, tanto para os principais quanto para os secundários. É óbvio, alguns tipos de gíria poderia ser um pouco mais enxugado, não precisaria ser tão puxado. Que, por exemplo, a galera da Panam, eles puxam um interior tão forte no linguajar que chega a ser engraçado às vezes, né? Mas, enfim, às vezes não é nem um ponto negativo, é algo que eles quiseram realmente trazer, né? Então a dublagem é algo totalmente positivo. O gráfico do jogo tá ok, gente, não tá lindo, 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 por conta desse problema de renderização. Mas quando o jogo para ali e não tem esse tipo de problema, o gráfico sim, ele está muito bom. Mas, como teve esse problema da renderização, eu não colocaria como realmente é um gráfico lindo e tal. O amanhecer e o anoitecer no jogo tá sensacional. Tem certos momentos que você para pra fazer alguma missão secundária. A iluminação de fundo, nas montanhas, o sol se pondo assim, tá muito bonito. Isso daí tem que tirar o chapéu sim, tá, gente? A jogabilidade das armas de tiro, combate com tiro, tá bacana. É algo sim, um movimento positivo para o combate do game. Já em reflexo ao combate com arma branca, um exemplo a katana, eu achei muito travado. Né? Para quem tá acostumado aí com Dying Light, onde o combate é totalmente fluido, eu achei muito travado o combate de arma branca, mas o combate de arma de fogo sim, tá muito legal. Você consegue pegar vários tipos de armas, sentir a diferença de uma para outra sim. Eu iniciei um exemplo como 12 submetralhadora, que eu adoro, mas ao decorrer eu me adaptei com pistola e revólver e sniper, que é o que eu amo, né? Então assim, você consegue sentir a diferença, são várias armas no jogo e isso totalmente é um ponto positivo. O design dos carros, aí sim é um ponto positivo. A jogabilidade não, gente, mas o design dos carros externo e interno são muito bem feitos. Você consegue entender que carros novos ali do futuro foram projetados realmente do zero como futuro, e alguns carros ali você vê que é montado. Quando você entra na parte de dentro, você vê que são peças coladas ali, tipo de... como se fosse o ferro velho adaptado para o futuro. Isso foi muito legal. Você consegue sim, não só na ambientação do carro, como na ambientação do jogo, ver que você está no futuro, né? Então, um exemplo, uma das missões finais, sem dar spoiler, quando você vê um foguete, você vê que o foguete está todo pichado, mano, porque você vê que realmente tem certas partes do game ali que tem essa diferença, né? Então isso, pra mim, também é algo positivo, tá, gente? Abaixei aqui pra poder ver aqui que a bateria tava querendo acabar. Então, assim, tem vários pontos positivos no game também, tá, gente? Não são só pontos negativos. Sobre a platina, gente, é uma platina um pouquinho trabalhosa. Não saem avançando no jogo. Tem muito troféu perdível, sim. Não tem troféu multiplayer, tá, gente? Tem troféu perdível. Tem vários troféus de habilidade. Quem quiser acompanhar a platina, na descrição dos vídeos eu deixei cada troféu que eu peguei, cada momento. Então, desde o início eu já dei aí várias dicas aí referente às platinas. Eu tenho guia, tudo que eu mesmo montei que facilitou, e eu não tive problema nenhum. Mas tomem cuidado, gente, com save no jogo. Criam 2, 3 saves, eu tive um problema no finalzinho da platina, aonde eu precisei recarregar uma missão porque eu avancei demais e deu um rolo. Assistam as últimas lives aí, você vê que eu perdi quase 3 horas, desculpem, de game, por conta disso, porque eu acabei avançando demais, não me preocupando. Mas sobre a platina, tem troféu de habilidade perdível, tem troféu de combate que é interessante você fazer desde o início, tem vários troféus relacionados ao final da história, mas ao meu ver, os troféus de habilidade e os troféus de combate vocês devem priorizar no início do game. Porque depois você curte o game, você não fica se preocupando com isso, você upa do jeito que você quiser o seu personagem, você usa as armas que vocês quiserem nos seus personagens. Se você já gastar isso tudo numa bala no começo e ficar se preocupando ao decorrer do jogo, pode ser que sua jogatina não seja tão favorável quanto a minha foi, né? Então,
A platina eu colocaria como uma dificuldade 3/10, 4 ali, devido a essas preocupações que você tem que ter com o troféu perdível, mas não é algo que vai deixar ela difícil, pelo contrário, como eu falei referente à dificuldade, o jogo é muito fácil, gente, não tem dificuldade. No finalzinho, sobre um subchefe lá, às vezes eu tive um pouquinho de dificuldade, quase morri, mas eu não cheguei nem a morrer, pra vocês terem noção. Então, assim, o jogo dá sim pra jogar no muito difícil, dependendo da forma que você vai evoluindo, né? Então, gente, eu concluo que o Cyberpunk, sim, ele é um jogo que vale a pena jogar e vale a pena sim platinar. Não vale a pena você pagar muito caro, 60, 70, 80 reais. Eu paguei na minha menos de 40 reais. O jogo veio com encarte, veio com agradecimento da empresa, veio com mapa, veio com adesivo. Pra muita gente isso é idiotice, mas pra mim é algo legal, porque eu sou da época que você abria um jogo, tinha folheto ensinando como jogar, então isso para quem gosta de mídia física é algo totalmente positivo. Então a empresa, nesse sentido, ela acertou, porque ela se preocupou com o cliente. A Project é assim, o The Witcher também tem mapa, tem tudo, isso é legal, eu gosto disso. Vacilou na questão do lançamento, lançou muito hype, o jogo não veio bom, depois arrumou, então hoje eu sim recomendo o jogo. Hoje tem bug, mas sim, é totalmente irrelevantes, como eu informei nos pontos negativos, alguns não, mas a grande maioria sim, dá pra encarar o jogo. Gente, joguem, formem a opinião de vocês, o jogo ele tá menos de 40 reais. Ah, eu não quero perder tempo platinando. A campanha, se você for rushar, ela é curta, né? Então eu gosto de fazer 100% porque eu quero ter propriedade do que eu tô falando e do que eu joguei. Então Cyberpunk eu destrinchei 100%, então hoje eu posso falar, sim, o jogo vale a pena jogar e também platinar. Se vocês tiveram outra visão, outras dificuldades durante o game, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do game. Sim, vai ter sempre aquele que vai querer zoar, viver de outras opiniões, mas deixem a sua opinião aí referente ao game. Espero ter passado um pouco aí da minha experiência, sem dar muito spoiler referente ao game, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Fala, gente, a bateria do notebook acabou bem ao decorrer da gravação aqui, mas não tem problemas. Voltamos aí, então só para finalizar, gente, realmente, joguem o jogo. Joguem o jogo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Mas joguem. Joguem o jogo. Vale a pena, gente. Vale a pena. O jogo não é tão ruim. O jogo também não é lá essas coisas. É um jogo mediano para bom. Mas os pontos positivos que tem no jogo, sim, vale muito a pena. E a platina é um pouquinho trabalhosa. Mas sim, gente. É uma platina que vale a pena fazer. Tem bastante coisa para você se divertir bastante no jogo. Eu me diverti muito. Espero que vocês também consigam ter um pouquinho aí da opinião de vocês para poder tirar as próprias conclusões aí quando vocês forem jogar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu trago aí o decorrer dessa semana. Eu não vou trazer live essa semana, eu vou trazer a partir da próxima aí. Voltamos aí. Vou jogar um jogo que muita gente está esperando. Um jogo que eu particularmente adoro. E aí vocês vão acompanhar mais uma platina. Eu não estou fazendo vídeo essa semana porque eu não quero iniciar outro jogo, porque eu quero me empenhar apenas nesse jogo que eu vou iniciar, né? Então eu quero pegar ele do começo ao fim para curtir junto com vocês aí. Forte abraço para vocês. Espero mais uma vez tenham gostado aí do vídeo. Gostou ou não gostou, deixa aí no comentário a opinião de vocês. Eu sempre adoro ler os comentários, ter esse bate-papo, ter essa discussão, que essa é a ideia. É passar um pouco do que eu vivenciei e um pouco do que vocês vivenciaram e nós ter essa troca de figurinha. Que isso é muito divertido. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quer testar os valores de uma pessoa? Caralho! Faz ela encarar a morte. Johnny! Deixa comigo. A versão tá insana. É choque neurogênico. Ele está morrendo. Vê, tu tá aí? Ai, minha cabeça. E agora? E agora, você descobre o que precisa fazer. Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto, mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação. Você acha que enganou a morte? Foi a morte que enganou você. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó,
Então queime. Pro chão, malandro! Não se mexe! Fora da minha casa agora! Tu prefere viver na paz que nem um Zé Ninguém e morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30?